meu nome é Larissa, nosso grupo é formado por mim, pela Eduardo e pela Giovana. E o artigo que a gente escolheu foi A Forensic Pathology Investigation of a Dismembered Domestic Cats, Coyotes or Cuts. Ele é um artigo de investigação de patologia forense, onde gatos desmembrados foram encontrados pela população de Edmonton e St. Albert, no Canadá. A população relatou que os animais encontrados eles possuíam lesões semelhantes a corte de bisturi ou laser. A partir disso, duas hipóteses foram levantadas, que essas mortes elas estavam ocorrendo ou por envolvimento humano ou por morte predatória por coiotes. Então, esse artigo ele vai apresentar os resultados dos exames das carcaças nos últimos 10 anos e tem como objetivo auxiliar os veterinários e os oficiais responsáveis, no caso. A área de estudo foi a cidade de Edmonton e St. Albert, no Canadá. St. Albert fica ao lado noroeste de Edmonton, portanto são vizinhas. Ambas essas áreas elas possuem vários fluviais arborizados que servem de habitat para a vida selvagem. Os gatos e os coiotes são comuns nas duas cidades. Edmonton ela possui uma população de coiotes maior que a de St. Albert. A investigação foi realizada através do exame pós-mortem de 53 carcaças enviadas ao Serviço de Patologia Animal entre janeiro de 2007 e dezembro de 2016. Foram elaborados relatórios de necrópsia e para cada um dos eventos foi registrada a data, a raça, a condição da carcaça e os ferimentos. Quando possível, também era identificado e registrado o sexo e se o animal era castrado ou não. Foi dada uma atenção especial nas feridas traumáticas, lesões penetrantes e lesões na pele que indicassem alguma suspeita. Os órgãos internos também foram avaliados e analisados sobre possíveis doenças pré-existentes. Na maioria dos casos, os órgãos internos e partes do corpo dos animais eles estavam faltando. Também foram feitas duas classificações. A primeira foi onde os animais foram classificados em categorias que indicassem a provável causa da condição atual da carcaça, que podia estar assim por predação, trauma ou sepultamento por humanos, que no caso o animal havia morrido de outra causa de morte, havia sido enterrado e o coiote desenterrado e deixado a carcaça no ar livre. Também foram feitas a classificação e distinção de morte por atropelamento ou morte por lesões não acidentais. Nas lesões não acidentais, a morte por predadores está inclusa. Para distinguir as duas, a morte por atropelamento geralmente ocorre em fraturas na bicostela unilaterais e é menos provável que o trauma atinja a cabeça e o pescoço. Já a morte por predadores, os golpes geralmente são letais e ocorrem mordidas no pescoço e na cabeça. Também foi feita uma tabela onde mostra a distribuição temporal das carcaças ao longo de 10 anos e ao longo dos meses. Aqui a gente pode ver que o ano de 2007 foi o que teve mais destaque, depois o ano de 2010, 2014 e 2016. Os anos de 2011, 2012, 2013 e 2015 não tiveram nenhum resultado. Já os meses que se destacaram foram agosto, setembro e outubro. O mês de agosto foi o que mais se destacou. Então, eu vou falar como foram os resultados dessa investigação pela necrópsia. Então, dos 53 animais que chegaram para a necrópsia, 30% eram corpos inteiros e 70% eram corpos incompletos. Esses corpos incompletos eram representados por 37,8% de porções, então, como membro, apenas tórax ou apenas cabeça, mais 37,8% era considerado metade cranial, então cabeça, membro torácico e ai meu Deus, desculpa, e vértebras até a quarta costela, e 24,4% era considerado metade caudal, ou seja, tudo que era da quarta costela para trás, caudalmente a quarta costela. E eles levaram em consideração, na investigação, 3 situações: a predação por coiotes, acidentes automotivos e outras causas, né, como cultos, sepultamento, coisas do tipo. O que era esperado, então, de ser encontrado na necrópsia por predação de coiotes? Tecidos moles subcutâneos rasgados e perfurados pelos dentes dos coiotes e principalmente em região de pescoço, que é onde esses animais atacam. Então, lesão de traqueia, de esôfago
e também ausência de órgãos como pulmões, baço, coração, fígado e rins, que são os órgãos que os coiotes costumam se alimentar. Eles costumam deixar o estômago e o intestino intacto e da parte digestória se alimentar apenas do mesentério, que é um tecido gorduroso. Também era esperado encontrar sinais de defesa do felino, de resistência. Então, presença de pelos de coiote nas unhas dos gatos também era um sinal importante. Já nos acidentes automotivos, é esperado politraumatismo. Então, trauma crânioencefálico, fratura de costelas, fraturas de membros, e também era levado em consideração a localização do corpo, onde ele foi encontrado, se foi na beira de alguma estrada, por exemplo. Já indícios de crueldade humana seriam feridas lineares com bordos regulares, que indicariam perfuração por um objeto pontiagudo, como uma faca, e os pelos desses bordos precisamente separados, o que não foi encontrado. Os achados macroscópicos na necrópsia mais comuns foram avulsão de pele, remoção do mesentério pós-mortem, com o intestino intacto, o que é muito sugestivo de predação por coiote, feridas lineares com bordos irregulares, tufos de pelos aderidos à pele, o que poderia ser por conta da saliva dos coiotes, arranhões superficiais próximos à pele avulsionada e trauma em cabeça e pescoço. Então, a partir disso que eles encontraram, eles chegaram à conclusão de que 68% desses 53 animais foram predados por coiotes, mas 15% morreram em decorrência de um acidente automotivo e 17% morreu por conta de causas naturais, enterros e outros que foram representados por essas porções, tipo apenas um tórax, apenas uma cabeça, que não permitiam chegar a uma conclusão. E é importante frisar que esses 15% e esses 17% também tinham predação por coiotes que, depois da morte desse animal, iam lá e se alimentavam desse animal já morto, porque o coiote é um animal necrófago. Então, na discussão do artigo, o que se deve considerar é que as autoridades elas têm o dever de investigar se os humanos são responsáveis pela mutilação dos gatos, já que isso pode sinalizar ações de um indivíduo sociopata, de atividades legais ou de rituais também. Houve um aumento na conscientização e nas denúncias pela população, que pode resultar de uma maior preocupação com os animais e também do reconhecimento da ligação entre crueldade contra os animais e contra as pessoas. Com relação aos cultos, então, não há documentação de mutilação de gatos para rituais e não há grupos conhecidos que praticam religiões que fazem o sacrifício de animais nas regiões onde ocorreram os casos. Com relação à predação por coiotes, então, eles são conhecidos por consumirem gatos domésticos nas áreas urbanas lá na América do Norte. Foi encontrado pelo de gato nas fezes desses animais, e considerando também uma população de 1.000 coiotes, várias dezenas de gatos podem ser consumidos anualmente por esses animais. Com relação, então, ao agrupamento dos casos, além do agrupamento anual das mutilações, houve um agrupamento sazonal, onde 80% dos casos ocorreram em agosto e setembro. Esse período corresponde a uma alta disponibilidade de roedores e pássaros. Então, isso acarreta no aumento da atividade de caça pelos gatos e aumenta a vulnerabilidade dele pelos coiotes, né? E vale também ressaltar que todos os gatos examinados eram adultos e com uma maior prevalência de machos, o que é consistente com a atividade de caça desses animais. Com relação ao estado das carcaças no momento da descoberta, então, as carcaças encontradas pela metade pode ser devido aos coiotes sacudirem os gatos ou devido a puxões em direções opostas por 2 coiotes, em brincadeiras ou ensinando os animais a caçarem, os filhotes. E a ausência da gordura mesentérica e de órgãos internos pode ser devido a eles terem um alto valor calórico para esses predadores. Por fim, com relação aos locais onde foram encontradas as carcaças, cada animal que estava, entre aspas, brincando de cabo de guerra, ficaria com uma metade do gato. Com isso, eles poderiam deixar cair em lugares diferentes. Quando encontrados em quintais e varandas, era provavelmente porque o gato estava fugindo em direção à sua casa ou foi emboscado por coiotes em locais onde há áreas naturais residenciais juntas. Os coiotes também podem ter procurado locais perto das pessoas para consumir a presa, para fugir de coiotes dominantes.
Então, como conclusão, foi concluído que a predação e a eliminação por coiotes foram responsáveis pela maioria dos casos dos gatos desmembrados nas 2 cidades canadenses. O relato público tende a aumentar no futuro, devido ao aumento das populações de coiotes e de gatos selvagens na América do Norte. Poderiam ter sido realizadas investigações adicionais, como radiografias, histopatologia e a análise de sequência de DNA de pelos. E esse estudo mostra a necessidade e o benefício da investigação e da necrópsia para gerar informações, chegando a conclusões sobre os eventos. Então, a nossa análise crítica, os pontos positivos que a gente viu no artigo foi que a discussão foi bem elaborada, o estudo é minucioso e a avaliação de diversas variáveis de confusão. E os pontos negativos foi a falta de mais imagens para ajudar a mostrar as lesões, a ausência de uma conclusão clara no final do artigo, os resultados mal resumidos e gráficos seriam úteis, e a informações repetidas. É isso, muito obrigada.